Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live especial de hoje. Você que está em sintonia já pode até dizer de onde é que você fala. Seja mais do que bem-vindos. E hoje, para falar desse assunto extraordinário, judeus, uma história de fé. Silvio Santos, o famoso Cenoura Bravanel, o que a gente tem de aprender com a história de uma vida que marcou, né, a realidade da comunicação brasileira e também, né, tem aí uma peculiaridade que muita gente não sabia. Então, nós queremos dar o bem-vindo, vocês que falam aí de São José dos Campos, de São Paulo, Rio de Janeiro, Três Coroas, Paraná, Maringá, Tijuca, Vitória da Conquista, vários lugares do Brasil e certamente de fora do Brasil podem divulgar hoje. O assunto vai ser muito especial, uma grande alegria, satisfação receber todos vocês aqui para essa conversa que vai nos falar muito sobre a trajetória judaica. Na verdade, será vamos dizer, um pequeno seminário, uma aula especial comentando sobre esse assunto. Então, eu convido você já a acompanhar a nossa tela aí, o que é que nós aprendemos com a vida de Silvio Santos na sua trajetória judaica e brasileira, o famoso Senor Abravanel. E não se esqueça, nós vamos aqui falar, né, sobre toda a nossa discussão, a nossa conversa de hoje à noite, e depois nós teremos também tempo para perguntas e respostas e uma conversa agradável que envolve cultura, fé, história, espiritualidade, aqui com o professor Saião. Um abraço também para aqueles que falam de fora do Brasil aí, já temos gente dos Estados Unidos, de outros lugares em sintonia com a gente. Bom, acho que todo mundo sabe, conhece aí praticamente Silvio Santos, cujo nome oficial era Senor Abravanel, um homem que marcou, né, a história da comunicação do Brasil e que era filho de imigrantes judeus sefaraditas, né? O pai dele, né, Alberto, veio da cidade que era chamada Salônica, né, a mesma Tessalônica da Bíblia, do Novo Testamento da Bíblia. E a mãe, né, Rebeca Caro, veio ali da região de Esmirna, a famosa Esmirna mesmo que você conhece do livro de Apocalipse, né? Então, eles eram judeus sefaraditas na época, né, que eles vieram para cá, a região ali de Tessalônica, onde, né, a família morava, estava dominada pelo Império Turco Otomano, apesar de ser, né, o norte da Grécia. Também Esmirna também tinha uma grande comunidade grega, e nós estamos vendo aí esse período, né, que eles chegam aqui em 1924, é o período em que o Império Otomano acabou se esfacelando, né, depois da sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Houve uma mudança significativa que criou a Turquia moderna, aí na virada de 1922 a 1923. E então interessante que Silvio Santos, o filho mais velho, né, dessa família, nasce na Lapa, no Rio de Janeiro, em 1930, e de uma maneira surpreendente, esse homem, né, de tradição judaica sefaradita começa a sua vida de maneira simples. Ele começa sendo camelô e ele então vai adiante na sua jornada e trabalha como vendedor, vai finalmente entrar no famoso baú da felicidade, e assim ele começa, né, a ter espaço pela sua capacidade, pela sua desenvoltura no falar. Ele começa então a ter espaço na rádio, e depois então ele vai vir para São Paulo, e assim como a gente sabe, ele vai passar pela televisão, deixou a sua marca na história em várias redes de TV, até que finalmente teve a possibilidade de ter acesso direto ao famoso sistema SBT, que marcou a sua história aí mais de 60 anos. Esse homem que morreu com 93 anos e de maneira impressionante, talvez seja uma das pessoas mais queridas
da história brasileira. Então a gente pergunta como é que um judeu sefaradita, de tradição religiosa significativa, ele que em parte era também um judeu observante, como é que esse homem chegou a essa caminhada extraordinária, sabendo se comunicar com todo mundo e sendo admirado pelos grupos mais variados de pessoas. Então vamos aqui tentar entender o que está envolvido aqui na trajetória de Silvio Santos, que tem muito a ver com a história do Brasil, com a história da Península Ibérica, com a história dos judeus, particularmente os judeus sefaraditas. Você que acompanha comigo a história aqui, você tem um mapa, você vai se lembrar, né? Os judeus originalmente habitam desde muitos séculos, na verdade milênios, a famosa terra de Israel, né? Até hoje, com frequência, a arqueologia traz ali vários registros indubitáveis da presença judaica e, claro, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, a referência máxima da cristandade, respeitado também por tantos grupos religiosos diversificados, também teve a sua vida ali apresentando a sua mensagem do reino de Deus na terra de Israel. E aí, o que, que a gente encontra nesse cenário? Nós vamos encontrar uma grande intolerância dos impérios antigos que vai se voltar contra os judeus. Isso leva a uma grande dispersão judaica, né? Você sabe que os romanos vão destruir a cidade de Jerusalém no ano 70, né, na famosa Guerra dos Judeus contra os romanos, e depois há uma destruição muito pior que vai acontecer aí no ano 135, através das tropas de Adriano, que traz uma dispersão. Essa dispersão traz esse caminho que você pode ver nesse mapa aí que é apresentado quando o judeu sai, né, as famosas rotas de dispersão, né? Então eles vão se espalhar pela região da Ásia Menor, na região da Anatólia, onde hoje está a Turquia, vão também para o Oriente, veja aí, Armênia, Pérsia, Mesopotâmia, vão também para a Arábia, o norte da África e para a região onde está a Grécia, a Itália, chegando até mesmo ao sul da França e a Península Ibérica. Então, essa dispersão, ela começa aí no primeiro século, essa diáspora, né, no segundo século ela é ampliada e cada vez mais essa realidade está presente de comunidades judaicas longe da terra de Israel, agora com o templo destruído e tentando agora viver a vida, especialmente sob a orientação dos rabinos, os estudiosos da fé judaica que traziam a diretriz. Aqui você pode acompanhar mais um mapa interessante para ver como essa diáspora judaica, na verdade, tem um caminho muito amplo, né? Ela começa e fala do ano 547 a.C., quer dizer, na época da destruição de Judá, na época da Babilônia, quando os judeus, muitos vão para passar um bom tempo na Babilônia, e depois voltam, mas aí você pode ver, né, os diversos caminhos de judeus já antes de Cristo e depois ainda intensificando através de migração por conta de necessidades e questões envolvendo realidade econômica e limitação de atividades e até mesmo através da realidade das chamadas expulsões dos judeus nesse período antigo. Então, isso é o que a gente chama de diáspora judaica. E o que, que a gente, então, vai descobrir? Essa realidade, ela vai se tornar presente comum e também vai estar claramente definida no alvorecer e crescimento da cristandade. A cristandade que, né, acaba, vamos dizer, substituindo o Império Romano Antigo. Então, os judeus sofreram, né, sob perseguição
no período grego, na época dos Asmoneus, né, na época aí dos Seleucidas, eles sofreram na época romana, mas quando a cristandade se estabelece, tanto a cristandade bizantina, como você pode ver a expansão desse cristianismo grego, como a cristandade latina, não demora muito tempo, a partir do quarto século, começa uma certa intolerância para a realidade do contexto judaico. Os judeus, então, vão se espalhar e vão continuar indo de uma parte a outra, né? E o que acontece? A tradição judaica vai ser marcada por uma tentativa agora de viver sem o templo, com uma importância cada vez maior na palavra escrita da parte de Deus, tanto no Tanar, especialmente na Torá, mas também na chamada Torá oral, na interpretação, na aplicação disso através daquilo que os sábios, eruditos e rabinos desenvolveram a partir da história, através da tradição talmúdica. Então isso ficou muito forte. E toda a preocupação dessa tradição é restringir-se a si mesmo em função das diretrizes divinas, especialmente aquilo que nós vemos na Torá, nos 5 livros primeiros da Bíblia. E aí você vê toda essa tradição se desenvolvendo assim. E o que acontece? Esse contexto judaico vai ser muito interessante, porque ele vai se desenvolver de uma maneira extraordinária, de modo que quando os judeus começam a viver em terras diferentes, vamos assim dizer, eles vão viver uma vida, como é que a gente pode falar, com dois enfoques. Tanto o enfoque que a gente pode chamar particular, né? Quer dizer, eles continuam lendo a Bíblia hebraica, eles continuam fazendo orações em hebraico, continuam até certo ponto conversando em hebraico, vivendo os seus costumes, mas eles também são cidadãos que vivem no ambiente onde estão. Então, os judeus vão para o Oriente, vão se desenvolver numa cultura aramaica, vai ter judeu que vai caminhar numa direção de se desenvolver num ambiente de cultura árabe, judeus que vão se desenvolver no ambiente grego, né, no ambiente germânico e no ambiente da Península Ibérica, nós vamos ter uma história de cultura judaica muito impressionante. Talvez uma das referências mais significativas seja principalmente o famoso Maimônides, né? Moshe ben Maimon, que viveu de 1135 a 1204 e é uma referência desse contexto judaico, de onde vem a família do nosso conhecido Silvio Santos. Moshe ben Maimon é considerado uma referência na tradição judaica. Ele nasceu em Córdoba, né? Foi chamado de Rambam e viveu a sua vida num contexto quando ainda havia uma dominação islâmica na região, e ele então era médico, era estudioso da lei, era um erudito e foi considerado uma grande referência por ser também um filósofo, semelhante ao que foi Tomás de Aquino na cristandade. Maimônides foi no ambiente judaico. Ele faleceu no Cairo e foi sepultado, até hoje o seu sepulcro está lá, na Galileia, ali em Tiberíades, né? Sob influência aristotélica, o maior pensador judeu medieval. Então preste atenção, os judeus mais extraordinários dessa época medieval e começo da Idade Moderna eram judeus sefaraditas, ou seja, de Espanha e Portugal. Ele então se torna essa referência, deixou os famosos 13 princípios de fé, esse filósofo, teólogo e médico. Além, né, de toda essa sabedoria, toda essa discussão judaica, você sabe muito bem que a tradição judaica também é uma celebração do tempo, o tempo colocado debaixo da realidade do sagrado. As festas bíblicas e outras festas acrescentadas na história marcam o calendário, por isso é uma cultura de celebração, né? A Páscoa, o Pentecoste, os tabernáculos, mas também outras festas como o Purim e o Hanukkah marcam aí a história judaica de maneira muito especial. Pois é,
mas, meus queridos, você que está sintonizado com a gente no nosso canal aqui, nessa aula especial desta noite, olha que coisa, infelizmente, né, nesse momento da história, no embate entre a expansão islâmica, né, que domina todo o crescente fértil ali, toda a região, né, do Levante mais especificamente, vai para o norte da África, chega à Península Ibérica e entra em confronto com a cristandade europeia. Isso traz uma série de conflitos, de lutas e disputas de poder que nos levam, infelizmente, às famosas cruzadas. Então você fica imaginando, né, esse momento, os judeus, então, transitavam, às vezes, de ficar no ambiente islâmico, às vezes ficar no ambiente cristão, e na Idade Média, de modo geral, a vida deles na cristandade era mais difícil. E o que é interessante para nós que falamos português, a gente que tem essa herança ibérica, é que um ponto fundamental desse encontro se dá na Península Ibérica, de onde vem a tradição que marca, inclusive, tanta gente importante da história, inclusive a família do nosso querido Silvio Santos, que está sendo mencionado aqui. Olha só para vocês verem, né, o que acontecia. Veja, os judeus tinham uma limitação, como um grupo minoritário, né, que não pertencia à religião oficial, né, tanto no ambiente islâmico, mais ainda na cristandade europeia, eles tinham limitações de possibilidades, não podiam ter terras, eles tinham uma série de coisas que eles não podiam fazer, e por isso a situação era muitas vezes complicada. E era comum alguns judeus de expressão serem assessores do rei, trabalharem ou como médico, ou como contadores, ou como conselheiros, né? E quando a coisa ficava complicada, aí esses judeus tinham que sair e no momento de bastante dificuldade. Então dá uma olhada aí, por exemplo, os judeus no ambiente europeu, olha lá, eles foram expulsos da Inglaterra e das Ilhas Britânicas em 1290. No século XII e XIV, várias vezes expulsos da França. Também na Alemanha, desde o século XII, XIV, XVI. E eles então vão caminhando para o Oriente. Também aconteceu isso na Áustria, na Hungria, na região da Crimeia, na Lituânia, né? Na Itália, tanto na região de Nápoles, né, a Itália ainda não estava unificada, né, eles passam por situações difíceis, e no contexto da Península Ibérica, onde havia uma quantidade enorme de judeus. Para vocês terem uma ideia, os estudiosos calculam mais ou menos 10% da Península Ibérica formada por judeus nessa época do século XV. Certa vez eu estive em Lisboa, né, e lá tive acesso e adquiri um livro que tem a lista de sobrenomes de judeus portugueses da época e vários nomes que nós conhecemos, né, como Oliveira, Pereira, Teixeira e outros, aí Coelho, né, são nomes que sim pertenciam, né, às vezes a portugueses comuns, mas a muitos judeus. E o que aconteceu? Nesse momento, em função desse conflito com o mundo islâmico, há uma crescente intolerância na Península Ibérica, de modo que nós temos, né, uma espécie de definição em 1492, na cidade de Alhambra, né, quando Fernando e Isabela, chamados reis católicos, acabam promulgando uma expulsão dos judeus. Eles vão, em grande parte, para vários lugares, vão parar na Holanda, vão para o norte da África, para o Marrocos, e vão para Portugal, na época de Dom Manuel I, né, e ficam em Portugal, mas também a pressão espanhola é grande, e eles acabam saindo de lá, e também se afastando de Portugal. Inclusive, vocês vão encontrar na internet um filme que está no YouTube, 1618, Os Últimos Judeus Expulsos do Porto. E olha o que acontece. É nesse período que nós temos a presença de um ancestral extraordinário do nosso querido Silvio Santos, que era o chamado Dom Isaac Abravanel. Dom Isaac Abravanel,
que, sim, voltando lá um pouquinho, ele foi assessor dos reis de Espanha. Ele, inclusive, se ofereceu ao máximo para que ele evitasse, ofereceu muito recurso para impedir essa expulsão, que não foi possível. E ele foi até convidado a permanecer, porque o homem era um estudioso, ele era um conselheiro, ele era um entendido de finanças, ele era assim, de um saber múltiplo, né? E mesmo com tudo isso, não foi aceito, e foi sugerido que ele ficasse. Ele diz: não, para onde o meu povo for, eu vou também. E assim, ele que, né, nasceu em Lisboa, que serviu tanto a coroa espanhola como a coroa portuguesa, fez parte desses refugiados. Ele, a princípio, foi para Nápoles, depois acabou indo para Sicília, e depois chegou aí lá para a ilha de Corfu, e finalmente depois a Veneza, acabou falecendo, ficou sepultado na Itália, mas da família muitos acabam indo para diversos lugares, entre eles o chamado Império Otomano. Veja só, o que é judeu sefaradita? Os judeus, tendo se espalhado por vários lugares, eles criaram o que a gente pode chamar de culturas específicas. Então, os judeus de Portugal e Espanha, que depois se espalharam por vários lugares, eles falavam uma mistura de espanhol com português e um pouco de hebraico. Eles desenvolveram uma cultura própria. Essa língua que eles desenvolveram foi chamada de ladino. E aí você pode ter, né, a ideia, olha que coisa interessante, quando o Pedro Alves Cabral chega no Brasil, nós vamos ter com ele, né, o Gaspar de Lemos, que vem junto. Ele é um judeu. Vários judeus do início da história brasileira, né, como Fernando de Noronha, Bento Teixeira, eram judeus, né, e esses judeus acabam se espalhando entre eles. Por exemplo, vale destacar o famoso Benedito Spinoza, que era filho de judeus portugueses, nascido na Holanda, dessa comunidade que imigrou, um dos principais filósofos racionalistas da história. Então, dá uma olhada aí, tá vendo? Ó, saindo de Portugal e Espanha, vão para vários lugares, vão para a Inglaterra, muitos para a Holanda, para a Alemanha, para a França, olha, para a Itália, inclusive para também a terra de Israel e a região fora do domínio da cristandade, que nesse contexto se tornou muito intolerante, inclusive também para o Marrocos. Então, veja aí os sefaraditas, um tipo específico de judeu que é diferente do judeu askenazita, né, que predomina no centro-norte da Europa e principalmente também hoje nos Estados Unidos, ou judeus que a gente chama misraítas, que falam árabe ou aramaico e vêm do ambiente do Oriente Médio. Então, olha só, em Israel tem mais ou menos 700 mil sefaraditas, a França mais de 300 mil, Estados Unidos de 50 a 80 mil, Argentina quase 60 mil, Brasil também talvez algo na casa de 40, 50 mil, como Canadá, Turquia, que hoje tem um número cada vez menor, México, aí uma lista dos famosos sefaraditas. E aí você entende o que aconteceu. Dá uma olhada no aí mapa da Península Ibérica naquilo que foi chamado de Reconquista. Lembre-se, os árabes muçulmanos islamizados entram e tentam conquistar e conquistam grande parte. Eles são detidos em 732 na Batalha de Poitiers por Carlos Martel e não conseguem subir até onde estavam os francos que você vê ali. Mas ocuparam grande parte. Só que com o tempo eles foram perdendo espaço. Veja, na parte norte tem Leão, Navarra, né? O condado portucalense, que vai se tornar Portugal, Castela, que vai ser, né, propriamente a referência maior que vai dominar, a que vai ser o centro da formação da futura Espanha, Aragão e Córdoba e Granada vão demorar um pouco mais, né, para saírem desse domínio. Mas essa reconquista custou caro para os judeus, por quê? Uma vez que os chamados reis católicos acabaram
pressionando, eles disseram: "Vamos expulsar daqui os muçulmanos e os judeus devem estar incluídos nisso". Só que os judeus tinham um papel muito importante na vida, na economia, estavam integrados, viviam pacificamente com a comunidade e eram pessoas muito significativas. Eles estão por trás, por exemplo, daquilo que permitiu a própria conquista, das Américas, os descobrimentos, né. Você tem um homem como Abraão Zacuto, que teve uma importância significativa nessa história, e o próprio Dom Isaac Abravanel também teve importância e pertinência nesse contexto. Então, a a importância, o valor deles era muito grande e, com isso, a coisa acaba se complicando, eles acabam perdendo espaço de uma maneira muito lamentável, né. De fato, inclusive, alguém está mencionando aqui, né, que fazendo referência ao Yosef Caro, né, é a mãe do Silvio Santos tinha sobrenome Caro, né, veio de Esmirna e faz parte dessa tradição sefaradita tão importante. Agora, dá uma olhada para a gente ver os diversos desenvolvimentos linguísticos dos judeus, tá vendo? Olha aí, né, no norte da região da Etiópia, tem os judeus Beta Israel, que desenvolveram, né, o Kaila e Quara, que são dialetos. Os judeus iemenitas, que também falam um dialeto próprio, né, que é chamado aí o árabe iemenita, né, o Mizrahim Shar arábico, né, o Tzidi persa, né, o Targum aramaico no ambiente curdo, também na Geórgia e ao lado outros dialetos, que esses dialetos são menores, acabaram se perdendo, até na Índia, né, esse judeu Malayala, Malabar, no Tajiquistão, também até mesmo no ambiente, no contexto já perto da China, e outros como o Knanik, né, que tem mistura com o eslavônico, lá as da Itália, mas marcaram, né, muito a história, também tem o berbério do Maghreb, marcaram a história principalmente os judeus que falam Yiddish, que é um dialeto do alemão e que tem uma cultura extraordinária, com grandes estudiosos, né, aí pessoas que marcaram a literatura, inclusive recente, no século XIX, como, por exemplo, Bialik, entre muitos, né, e os judeus sefaraditas, né, que falaram então o chamado ladino, que essa língua é uma língua latina de inspiração hebraica que a gente vai ter oportunidade de ver aqui, e a gente pode também dizer aí que os judeus que falam aramaico também são uma realidade interessante. Então, olha que coisa, a gente imagina, né, que judeu é tipo uma coisa só, mas são vários mundos judaicos com microcultura, e aí você tem a família, a história do Silvio Santos, muito ligada a essa raiz, essa tradição que tem base lá na Península Ibérica. Olha lá, olha que coisa interessante. O ladino, o Yiddish, passou a ser escrito principalmente mesmo com letras hebraicas. O ladino também pode ser, mas se escreveu muita coisa em ladino com letras latinas. E aí você pode acompanhar comigo, olha só como é o ladino, quando a gente pega e lê uma tradução da Bíblia, no começo de Gênesis, o livro de Bereshit. Olha lá, en el principio crió el Dios los cielos y la tierra era vana y vacía, y escuridad estaba sobre las faces del abismo, y el espíritu del Dios se movía sobre las faces de las aguas. Y dijo el Dios, sea luz, y fue luz. Y vido el Dios la luz que era buena, y apartó el Dios entre la luz y la oscuridad. Y llamó el Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo el Dios, sea expandidura en medio de las aguas y aparte entre aguas y aguas.
Y hizo el dio la expandidura y apartó las aguas que están debajo de la expandidura, de las aguas que están arriba de la expandidura, y fue así. Y llamó el día a la expandidura cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Uau! Esse é o ladino. Com certeza, minha pronúncia não é a melhor possível, mas você pode ter, né, uma coisa, aí você vê que às vezes parece português, parece espanhol, é um pouco de cada um, e muitas vezes nós temos termos hebraicos nessa cultura. Essa cultura ladina é que é a base daquilo que a gente vai encontrar na família do Silvio Santos. Esse, né, seu ancestral famoso, né, o Dom Isaac Abravanel, vinha dessa cultura ladina e pôde, né, estar ali na região até o momento em que isso foi possível. Olha que coisa interessante. Essa presença, essa realidade, quando houve uma pressão sobre os judeus que eles deveriam ou se tornar católicos ou então deveriam abandonar, né, primeiro a Espanha, depois Portugal, muitos realmente foram embora. Mas outros não, eles se tornaram o que é chamado de criptojudeus. Os judeus que formalmente se tornaram católicos foram chamados de cristãos novos. Muitos deles vieram para o Brasil e fazem parte da história brasileira inicial, no período do início da colonização portuguesa. Mas muitos judeus fizeram o quê? Ficaram em Portugal e eles se tornaram formalmente católicos, mas internamente, no âmbito da casa, eles praticavam o judaísmo, que foi inclusive tendo modificações. Você pode olhar no mapa, os lugares, principalmente ali na região famosa do Douro, né, ali inclusive onde se produz vinhos famosos de Portugal, né, começando com a região do Porto, né, e indo naquela direção, né, como quem vai para a Espanha, aquela área foi uma área de concentração significativa antiga de os chamados criptojudeus. Uma coisa interessante, inclusive, né, a gente pode até olhar na sequência aqui, você tem lá, até hoje essa lembrança. Hoje tem um grupo muito pequeno, mas o curioso é que esses criptojudeus conseguiram manter uma certa tradição por 500 anos. Isso foi modificado, até porque os homens que saíam para trabalhar e conviver na sociedade, eles não podiam, né? Eles tinham que manter, né, aquilo que a gente pode chamar assim a sua, vamos dizer, exterioridade de perfil católico, né? Mas internamente a coisa em casa funcionava diferente e esse judaísmo passou a ser praticado principalmente pelas mulheres. Então você tem aí, olha, a sinagoga Beit Eliyahu, né, da cidade de Belmont, Beit HaKnesset, né, aí Beit Eliyahu, que está lá na cidade de Belmont, que é exatamente aí na parte central, na serra ali de Portugal, e atenção, pasmem vocês, é exatamente dessa cidade que veio Pedro Álvares Cabral. E até hoje é possível visitar, entre vários lugares onde você tem uma herança judaica antiga de Portugal, você pode visitar ali um museu com várias peças e elementos dessa herança cultural muito interessante e significativa, né? E da mesma maneira como isso ficou em Portugal, também no Brasil, você teve uma realidade que não teve o mesmo caminho, mas que tem uma certa similaridade. Por quê? Porque muitos judeus que vieram para cá, especialmente na região lá, de Paraíba, Pernambuco, né, acabaram deixando alguns costumes que se misturaram com outras tradições brasileiras. Mas vamos lá para a gente entender o que aconteceu. Como é
que Silvio Santos e a sua família, né, com esse nome Abravanel, que foi a família se dispersou, foi gente para a Holanda, foi gente para a Alemanha, foi gente para a Itália, foi gente que acabou indo para as Américas e foi gente, como o caso da família dele, propriamente dita, acabou indo para a região do Império Otomano. Por quê? Porque nesse período, né, tão complicado, o sultão Beyzaid II, né, do Império Turco-Otomano, percebendo que esses judeus eram pessoas de muita importância, muito valor para a sociedade e para a cultura, ele abriu as portas e muitos deles, especialmente saindo da Espanha, imigraram para lá. De modo que esse Império Turco-Otomano, né, que durou de 1299 a 1922 e teve o seu auge aí no final do século XVII, teve uma presença judaica muito significativa. Dá uma olhada comigo aí na sequência do mapa. Você vai ver aí, né, o Império Otomano original em verde, né? E como é que ele se expandiu aí quando você vê essas outras áreas, né? Que aparecem mais em azul, né? Que seriam áreas onde o Império dominou e depois ele foi diminuindo, né? E quando você vê esses pontos, né, e esses pontos que você vê aí de cidades são lugares onde havia uma comunidade judaica significativa. Né? E em alguns lugares que você pode ver aí em laranja, né, lugares onde você tem uma presença judaica tão significativa que ultrapassava 15% da população. No norte da Grécia, onde você lê ali Salônica, que é a cidade do pai do Silvio Santos, e que é a mesma Tessalônica da Bíblia. Veja que ali você tem uma área de muita presença judaica. Da mesma maneira, Esmirna, do outro lado ali, né, pertinho de onde está escrito Anatólia. Essa grande quantidade fez de Tessalônica, por exemplo, uma das cidades mais judaicas do mundo. Infelizmente, essa comunidade judaica foi tremendamente atingida na época da invasão nazista da Segunda Guerra Mundial com as tropas de Hitler. Mas Tessalônica chegou a ser uma cidade tão influenciada pela tradição judaica que eles paravam tudo no Shabat. A cidade foi até apelidada da Pequena Jerusalém, né? Então você pode imaginar esse cenário e o que acontece. Quando tem a Primeira Guerra Mundial, quando temos aí o fim do Império Otomano, esses conflitos da relação dos gregos que podem voltar para o norte da Grécia, os turcos tomando certas regiões onde havia gregos, troca de população, tudo isso acontece e isso então vai facilitar a saída de muita gente e entre eles a família do nosso amigo Senhor Abravanel. E olha que coisa interessante, por que Senhor Abravanel? Porque ele era descendente desse Dom Isaac Abravanel, esse grande estudioso, esse grande estadista, né, que apoiou tanto o rei da Espanha, como também de Portugal, e também em outros lugares onde ele esteve. E o jeito de falar, né, chamar alguém de dom em outros ambientes onde não era possível, era chamar de senhor. Mas a pronúncia do senhor nem sempre é fácil, então ficou Senhor. Por isso o nome dele é Senhor Abravanel. Essa realidade da intolerância contra os judeus, que se tornou muito forte no contexto da Europa, fez com que o que você pode ver agora nesse novo mapa, né? Muitos judeus que vão, né, da Europa Sul e Central para a região da Europa Oriental, veja as flechas que vão na direção da Polônia, Hungria e Rússia, e que fatalmente vão sofrer, né, o terrível mortandade na época da Segunda Guerra, no Holocausto, a questão do nazismo, que a gente conhece bem, e
Também nesse período difícil, especialmente no século XX, né, final do XIX, começo do XX, veja, muitos judeus vão para Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, uma grande população judaica vai se estabelecer nas Américas e vão ter um papel muito importante em todos esses países, também, né, por causa da importância do estudo, por causa da valorização do envolvimento na produção da economia, por uma causa de série de fatores, os judeus vão ter um papel muito importante na construção da história do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, Canadá e outros lugares também. Dá uma olhada nesse mapa para a gente ver, por exemplo, judeus que saem da Rússia, né, que depois se tornou um contexto difícil também. Mais de 1 milhão deles vão, por exemplo, para os Estados Unidos, de 1905 a 1914, e para, né, a antiga província otomana da Palestina, que é, né, a terra de Israel, 24 mil. Né? E aqui você vê também judeus refugiados indo para diversos lugares da Europa na época da ascensão do nazismo e tudo aquilo que isso significou. E então nós chegamos à realidade brasileira. Olha só, o que é a família do Silvio Santos? Ele é emblemático de uma história que começa com esses judeus portugueses, espanhóis, dessa cultura ladina, que tiveram uma importância enorme em Portugal, em Espanha, até o final do século XV, começo do século XVI. Depois eles vão migrar para vários lugares. Um desses lugares é o Brasil, outro é a Holanda, outro é o Império Otomano, na região da Turquia, onde eles ocupavam. Por isso, esses judeus sefaraditas vão chegar ao Brasil junto com os holandeses a partir de 1580 até 1640 e vão se estabelecer em Recife. Por isso, olha só, nem todo mundo sabe disso, a primeira sinagoga das Américas, antes de qualquer lugar na América do Norte ou na América do Sul Central, ela foi fundada em Recife, a sinagoga Kahal Sur Israel. O famoso rabino Isaac Aboab da Fonseca, um pioneiro, né, que você pode até hoje visitar ali em Recife, na famosa, né, Rua dos Judeus, e por isso esses judeus que ali se estabeleceram, ficaram durante o período da presença holandesa, quando os holandeses são expulsos, os judeus também, né? Eles são judeus sefaraditas, são judeus portugueses, e que tinham fugido para a Holanda. Mas, diante da intolerância que estava presente, as coisas então se complicaram de uma maneira muito difícil. E aí, então, o que vai acontecer é que esses judeus nessa região acabam ficando por lá. Alguns conseguem migrar, uns vão para a região, vamos dizer, das Antilhas Holandesas para Curaçao, outros vão chegar e vão ajudar a fundar Nova York, né, que era chamada Nova Amsterdã, né? E muitos acabam fugindo, indo para o interior do Nordeste, né? Especialmente Paraíba e Pernambuco, e alguns costumes nordestinos têm, na verdade, origem judaica. É muito interessante e curioso a gente ver isso que envolve a história dos judeus nesse período da sinagoga de Recife. E aqui, né, caminhando aí quase para o final da nossa reflexão, a minha satisfação quando eu estive em Lisboa e de lá fui até Coimbra visitar a biblioteca da famosa Universidade de Coimbra. Meus queridos, vejam só, lá no lugar que é a reserva restrita, no lugar que não tem acesso, eu estou ali com o meu amigo Jonatas Hübner, nós tivemos uma permissão especial para ver a chamada Bíblia de Abravanel. Vamos lembrar aqui, né? O famoso Johannes Gutenberg, né, iniciou o trabalho da prensa, né, que revolucionou a história da Europa em 1454. Né? E nesse período, essa Bíblia foi, na verdade,
feita e preparada na Itália, né? Pouco tempo depois, se calcula aí por volta de 1460, foi feito o trabalho financiado pelo Dom Isaac Abravanel, o ancestral do nosso querido Silvio Santos, o brasileiro das comunicações. E olha só, isso nós temos aí mais de 550 anos, né? Você pode ver. E aí, olha só, com uma lupa, preste atenção, para algo que foi impresso aí no contexto do século XV e XVI, dá uma olhada na qualidade dessa impressão. Olha a lupa mostrando para a gente as letras da Bíblia hebraica e olha todo o trabalho estético especial que aparece aí em volta, né? Com todo o detalhamento. Eu fiquei realmente pasmo, boquiaberto com a qualidade daquilo que encontrei na Bíblia de Abravanel, na reserva da Biblioteca de Coimbra. Então, o que a gente tem? Silvio Santos não era simplesmente um brasileiro extraordinário, não é simplesmente um sucesso de comunicação. Silvio Santos, na sua história, na sua formação, na sua criação, ele se mostrou uma pessoa diferenciada por toda a herança que ele recebeu. A sua família, né, através dos séculos, é interessante que o Dom Isaac Abravanel, por causa dos descompassos na sua vida, chegou a perder tudo. Mas o que a gente perde é só o que está fora, a gente nunca perde o que está dentro. Então, ele, influenciado por uma história de gerações que atravessaram séculos e insistiram na resiliência, na sobrevivência, de uma maneira positiva, de uma maneira esperançosa. Eu gosto de me lembrar, né, que quando você vê a tradição judaica pensando no que vai acontecer no próximo ano, eles vão cantar algo do tipo que diz Otire, Kamatov Yehie, Bashaná Rabá. Você ainda vai ver quanta coisa boa vai acontecer no ano que vai nascer. Então, com esse espírito positivo, com essa herança multicultural, com essa capacidade de ter uma cultura que vem da própria Bíblia, de integrar elementos diferentes, você vai ver que o nosso conhecido Silvio Santos bebeu de águas sábias, importantes, significativas, que além do seu talento pessoal, foram a razão da sua caminhada tão bem sucedida. Então ele não foi simplesmente um indivíduo a mais, ele não foi simplesmente alguém que tem a ver com uma história de sucesso, ele representa uma tradição extraordinária que envolve essa experiência histórica que está profundamente ligada à tradição judaica sefaradita de Portugal e Espanha, que atravessou séculos e permaneceu judeus por 500 anos fora de Portugal e Espanha mantiveram a cultura e a língua ladina nessa tradição sefaradita tão significativa. E depois então, a família se estabelece no Brasil e ele marca a história de maneira significativa e deixa um legado. Claro, como qualquer pessoa, vai ter as suas falhas, seus equívocos, não há ninguém, né, que vá passar incólume nessa vida, vai ter suas críticas, mas marca a história. Então, nós encerramos aqui a nossa conversa, né, sobre tudo o que nós vimos e agora vem a oportunidade de fazermos as nossas perguntas, né, sobre isso, sobre a tradição judaica, tudo aquilo que a gente aprendeu. Você que está aí conosco, seja mais do que bem-vindo e vamos aí para mais um momento de uma conversa cultural, histórica, que certamente vai ser boa para todo mundo. E acho que na sintonia já está aí a Miriam para nos ajudar nessa conversa especial. Oi, boa noite. Não tem muitas perguntas, mas vou fazer algumas aqui. Pode mandar perguntas agora, quem quiser, por favor. Pessoal, fiquem à vontade. Perguntas, tem superchat, tem pergunta normal, pode mandar no chat.
Café com Jesus perguntou: gostaria de perguntar se hoje há necessidade da guarda do Shabat, do sábado. Muito bem, vamos para a gente entender, né, inclusive vocês aguardem, porque logo o nosso canal, aliás, se você não está inscrito, se inscreva logo no canal, porque tem vídeo todo dia, e os vídeos são culturais, são históricos, são teológicos, né? E logo, logo, né, vai sair um sobre o Shabat. O que a gente tem que entender? O Shabat representa, né, aquela ideia de que o tempo não pertence a nós, o tempo está debaixo da direção maior que a direção de Deus. Então, enquanto no mundo antigo as pessoas às vezes trabalhavam sem parar, elas eram escravizadas, a Bíblia traz essa palavra especial, falando, não é assim. Cada 7 dias você para, você descansa, celebra a criação. Então existe um princípio sabático na Bíblia, que é exatamente o Shabat. O que aconteceu? Na tradição histórica, quando surge, né, o cristianismo primitivo, e inicialmente eles eram judeus, iam à sinagoga no sábado e tal, por causa da ressurreição de Jesus a ter acontecido no domingo, no primeiro dia da semana, começa-se a celebrar o que a gente chama de a nova criação. Então, assim, na verdade, a cristandade acabou também celebrando uma espécie de Shabat no primeiro dia da semana. Então, o que acontece? A gente deve lembrar disso e ter um dia em que a gente se alegra com os nossos e se alegra com Deus. Agora, lembra o que Jesus faz? Jesus, quando vê o pessoal religioso pressionando o Shabat ao ponto de deixar de ajudar os outros, ele diz, espera aí, ó, não é assim. O homem não foi criado por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. Então, eu não aconselho que a gente seja exageradamente legalista. Qualquer pessoa de tradição judaica, crendo em Jesus, em Yeshua ou não, deve continuar celebrando o Shabat, não simplesmente guardando como se fosse apenas uma mera lei. Mas as pessoas que não são de tradição judaica, não vejo nenhuma necessidade delas serem obrigadas a fazer a coisa no Shabat, já que elas têm esse princípio celebrado no domingo. Vale a pena ler Romanos 14. Em Romanos 14 diz que um faz questão de um dia, outro não faz. Acho que essas coisas não são suficientemente importantes para a gente ter uma divisão a esse respeito. Se a pessoa tem consciência de que ela deve fazer isso, faça para a glória de Deus, mas não precisa criar problema com quem pensa e age de maneira diferente. Teve várias perguntas aqui sobre o sepultamento judaico. Como é o sepultamento judaico? Olha, o sepultamento judaico, ele varia um pouco, né? O jeito que a gente tem em descrição de sepultamento na Bíblia e até mesmo no Novo Testamento não é a mesma coisa, né? Porque os judeus, veja, eles têm a sua base a partir da própria Bíblia, né, do que a gente tem do Tanakh, no Antigo Testamento, na tradição talmúdica, mas também tem outros costumes que se desenvolvem na trajetória histórica e às vezes, até dependendo de onde o judeu vem, esse costume não é igual. Então, o que geralmente existe? Existe todo um preparo assim do corpo, né? Ele é lavado, é devidamente preparado, não se tem uma ideia de fazer o que a gente chama de uma coisa muito especial, de um caixão chique, não se faz isso, porque uma das coisas que da tradição religiosa judaica é forte é que todo mundo tem que se mostrar como pessoa simples, né? Então nunca um caixão com ostentação é muito aceitável, né? Inclusive, antigamente, até mesmo os judeus botavam somente uma mortalha em torno da pessoa, sem usar caixão. Você imagina, num lugar onde tem pouca madeira, isso não era tão fácil assim de fazer, né, como acontece no nosso contexto. E depois você tem um período de luto, né, que é um período de 7 dias, que é o Shiva, né, assim chamado Shiva, e depois tem um período estendido de um luto menor por 30 dias, quando se faz isso, né.
Os judeus geralmente sepultam os seus mortos no cemitério judaico, né? E que em grande parte dos lugares, principalmente em Israel, em vez de ter flores e coisa que a gente está acostumado, os sepulcros são mais simples e se colocam pedras em cima deles. Então, um resumo assim razoável para a gente imaginar aí um resumo do sepultamento judaico comum, né, até os dias de hoje. Elaborando mais nessa pergunta, pessoas perguntaram aqui como os judeus veem a morte e se pode ou não sepultar no sábado. Então, a tradição judaica, de modo geral, ela focaliza mais a vida do que a morte. Então, se você for passar um tempo ouvindo as coisas na sinagoga e a discussão, né, geralmente, né, o que é feito na direção de mostrar mais como viver a vida. Mas os judeus acreditam na ressurreição, eles acreditam, né, na bem-aventurança da pessoa depois dessa vida, acreditam também em condenação, mas eles não entram num detalhamento muito grande. E até porque, se você for ler todo o Antigo Testamento, ele não detalha muito sobre isso. E nas várias correntes do judaísmo, existe vamos dizer, algumas coisas que são um pouco diferentes de uma visão para outra. Não há, assim, uma espécie de consenso em todos os detalhes, mas todos os judeus acreditam na vida depois da morte, acreditam em bem-aventurança e condenação, e acreditam em ressurreição e no triunfo do reino divino no final das contas, né? De modo geral, um judeu religioso não vai fazer sepultamento no Shabat, né? A pessoa não precisa ser sepultada imediatamente, então não fará isso no Shabat. Perguntaram se Jesus é o único caminho, se você acha que os judeus serão salvos. Então, aí a gente precisa entender uma questão, porque o que a gente chama de judeus, né? Existem uma quantidade expressiva hoje de judeus no mundo que são seguidores de Jesus, né? A Bíblia, no Novo Testamento, na convicção cristã, vai deixar claro que a salvação tem a ver com aquilo que Cristo Jesus fez por nós e que as pessoas que se arrependem dos seus pecados, se voltam para Deus, elas são salvas. Então, se uma pessoa ou de tradição judaica ou de qualquer outra tradição, porque hoje não dá para a gente pensar que simplesmente os judeus são um grupo de pessoas que não levam em conta Jesus. Na verdade, hoje tem mais judeus seguindo a Jesus do que alguns países da Europa, né, que a gente não pergunta, e se um estoniano, né, como é que vai ficar a situação dele? Agora, o problema sério é que muitos judeus têm uma dificuldade com Jesus porque eles identificam Jesus com aquilo que a cristandade fez. Então, por exemplo, na cabeça de um judeu convencional, Hitler é um cristão. E aí, a gente não é chamado para a gente ser nem advogado de Deus e nem juiz de nada. A gente é chamado como cristão para ser testemunha de Jesus. Então, no meu entendimento, as pessoas que buscam a Deus com sinceridade, sendo judeus ou não, e que vão atrás de Deus, de alguma maneira, vai abrir um caminho para a pessoa ter um entendimento, porque é verdade que Cristo Jesus é o Senhor e que ele conquistou a salvação, mas esse encontro da pessoa com Jesus e com essa salvação é algo que acontece debaixo dessa supervisão do Espírito de Deus e não depende tanto de exterioridade e nem de elemento formal, depende de uma realidade que acontece na vida da pessoa. A Vanessa mandou superchat, só que você já respondeu, né? Se pode sepultar no sábado e tudo, mas só agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado. Temos todos que apoiam o canal aí, que leva cultura e conhecimento para todo mundo.
Ricardo Abreu perguntou se é verdade que o Silvio Santos se converteu ao cristianismo messiânico. Acho que o judaísmo messiânico. Não, a gente não sabe nada sobre isso. O Silvio Santos era formalmente judeu, né? Ele fazia parte de uma tradição, vamos dizer, judaica mais tradicional. Não é que ele fosse um observante ortodoxo, dá para ver que não, que ele está na televisão, conversando com as pessoas, mas ele era uma pessoa que se mostrava respeitoso, que jejuava no Yom Kippur, né? Agora, a família toda dele teve um, um contato, né, um encaminhamento, inclusive, de conhecer mais o Novo Testamento e a pessoa de Jesus, e a gente percebe que ele era muito simpático, digamos assim, aos grupos cristãos evangélicos, né? E aí, quando a gente pensa em converteu, a gente usa muito uma expressão que os judeus ficam assustados, né, por causa exatamente que vocês viram agora, falando do que aconteceu na Inquisição, que era você, vamos dizer, mudar a sua fachada, mudar o seu rótulo. Então a pergunta é, o Silvio Santos teve um encontro específico, maior, com aquilo que significa a pessoa de Jesus? Eu não sei. Algumas pessoas dizem que sim, né? Outras pessoas vão talvez temer afirmar isso, né? Eu não acho nada difícil por algumas posturas e atitudes que ele teve, né? E a gente não tem condições de dar uma palavra definitiva a esse respeito. O Bevaldo perguntou: Silvio Santos tinha consciência de toda a tradição? Ele sabia de toda essa história dele? Sim, sabia, conhecia muito bem. Inclusive, tem até um vídeo antigo que ele chegou a gravar e talvez até se encontre aí nas redes, né, na internet, quando ele afirma isso mesmo, que ele era descendente do Dom Isaac Abravanel, porque as famílias judaicas têm muito isso, né, de passar adiante a tradição que vem dos seus pais, dos seus avós. Então isso, com certeza, ele sabia com bastante convicção. Margarete perguntou: Pastor Saião, como os judeus lidam com o divórcio atualmente? São liberais? Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, veja, não existem os judeus, né? A gente diz assim, quando tem dois judeus reunidos, tem pelo menos 7 opiniões diferentes. É como se a gente falasse assim, os brasileiros, como é que eles lidam com o divórcio? Acho que vai ser mais fácil responder dos brasileiros do que com os judeus. Então, o judaísmo, por definição, é um caminho onde existe muita liberdade de discussão e de interpretação, né? De modo geral, os judeus permitem sim o divórcio, mas, claro, dependendo de determinadas circunstâncias, né? Agora, é claro, depende, se for um judeu secular que não tem qualquer tipo de preocupação com isso, pode ser que ele ache que essa questão, né, possa ser vista de qualquer maneira. Mais uma pessoa de perfil mais religioso, mas a gente tem isso até mesmo quando a gente observa, né, lendo a própria Bíblia, como o divórcio era permitido, claro, não por qualquer motivo, mas em alguns casos isso é permitido, tanto na tradição judaica como em grande parte da tradição cristã também. Ai, calma aí, deixa eu pegar uma pergunta aqui, eu perdi. Aqui, ó. A Lívia perguntou se os judeus não reconhecem Jesus como o sacrifício perfeito de Adonai, qual a justificativa, acho que para que eles não façam mais sacrifícios de animais? Então, isso está ligado com o que aconteceu na história judaica, né? O que houve? Os sacrifícios, né, que surgem na tradição bíblica hebraica, até porque o povo era um povo nômade pastoril, eles se alimentavam, né, de cordeiros e cabras, viviam numa região desértica e semidesértica, então essa era a realidade deles. Então eles oferecem a Deus aquilo que eles têm. E essa tradição permanece, né, e quando eles têm, tanto no tabernáculo como depois no tabernáculo estabelecido na Terra Prometida, no Templo de Jerusalém, a prática dos sacrifícios permanece. O que acontece? Os sacrifícios estão ligados ao templo. Quando o templo é destruído,
e você não tem mais templo, você não tem mais condição de fazer nada, como é que você vai fazer isso? Então, nesse momento, depois da destruição do templo, existe o que a gente chama de uma reavaliação da tradição judaica. E o caminho dos rabinos, dos eruditos, é dizer o seguinte: a prática dos mandamentos mitzvot e as orações substituem os sacrifícios. Então, através do estudo da palavra divina, através da vida dedicada a Deus e através das orações, a gente está como se estivesse fazendo sacrifício. Agora, dentro das várias linhas da tradição judaica, tem gente que acha que o templo futuro será um templo literal e que possivelmente deve haver sacrifício novamente, mas muitos judeus não pensam assim. Na mesma linha de pensamento, Carminha perguntou se o pastor crê que o templo há de ser reconstruído ou se as sinagogas hão de continuar. Bom, a primeira coisa importante é que sinagoga não tem nada a ver com templo, né? A sinagoga, na verdade, não é como se fosse um templo. Às vezes a gente pensa assim, a sinagoga é como se fosse a igreja do judeu. Não é o caso. A sinagoga, vamos dizer, é o centro do encontro da comunidade. O que é o sagrado mesmo na sinagoga é mais o Shabat do que o espaço. Por isso que a sinagoga sempre funcionou como escola, sempre funcionou como outras atividades. Então a sinagoga não é vista como um espaço sagrado semelhante ao templo. A pergunta é, eu acho que vai ser construído um templo? Eu acho que sim, por várias razões. Primeiro porque em Israel tem grupos religiosos que estão trabalhando para isso e já tem uma parte disso encaminhada. Segundo, que há profecias bíblicas que parecem não ter sido cumpridas e que a única maneira delas fazerem sentido é com o ressurgimento do templo. E terceiro, que a vasta maioria da tradição judaica espera uma reconstrução do templo, porque eles entendem que isso significa que o favor de Deus voltou a estar com eles, e nesse sentido há muita razão para que o templo venha a aparecer novamente. A gente recebeu mais um superchat da Vanessa. Muito obrigada, Vanessa. Obrigado, Deus abençoe. E um super do Ailton. Obrigada. Obrigado. Perguntaram aqui também por que coloca pedras no caixão. É interessante isso, né? Porque, em primeiro, são duas razões muito simples, né? Primeiro, quando você visita a terra de Israel, né, de onde vem toda a tradição, é uma terra que não falta pedra, né? Então, ali, quando você ouve falar que o Senhor é nossa rocha, né, e ouve falar de pedra e rocha o tempo todo, Jesus é sepultado num túmulo cavado na rocha, porque de fato é uma região com muito terreno marcado, né, por rocha e muito pedregoso. E, portanto, o que tem em toda parte é isso, né? E eles vão utilizar isso. E segundo, porque diferentemente, por exemplo, de uma flor ou de qualquer coisa que é muito, vamos dizer, efêmero, né? As pedras são coisas que permanecem o tempo todo, ela sugere uma continuidade. Então, quando você vai lá, né, e coloca como lembrança em cima da lápide do túmulo uma pedra, você volta depois de 10 anos, é capaz de reconhecer a pedra que está ali. Então é uma lembrança, né, de algo que se marca de maneira mais permanente. Recebemos mais um superchat. Muito obrigada, Giovana. Obrigado. E um da Renata, que perguntou a sua opinião pessoal, se Jesus vem nesse século. Olha, é difícil a gente responder isso, porque a Bíblia desaconselha, né? O texto bíblico vai dizer para a gente que o dia e a hora ninguém sabe, né? Eu não descartaria, como nós estamos em 2024, né? E a humanidade está muito complicada, tem uma série de fatores difíceis, eu acho muito razoável que Jesus venha antes do final do século. Mas, como o texto bíblico
afirma que a gente não pode dizer isso, e como muita gente na história chegou a afirmar apressadamente, depois a coisa não ficou bem, então a gente deve ficar temeroso e não afirmar isso categoricamente. Mas muita coisa nos nossos dias chama a atenção de fato como a palavra bíblica tem sido cumprida. A Caroline perguntou: sou paraibana, fiquei curiosa sobre a questão de alguns costumes no Nordeste que advêm dos judeus. Poderia falar mais sobre? Sim, muito interessante. O que acontece ali na região, especialmente na área lá do Seridó, é uma região que ficou com essa herança. Tem alguns costumes, por exemplo, né, a gente tem uma coisa que tem aí, mas se espalhou pelo Brasil também. Falei, ei, rapaz, hoje não tem jeito, hein? Você vai ter que tomar banho porque é sábado. Que história é essa de tomar banho no sábado? Você não tem essa conversa em outros lugares do mundo. Por quê? Porque os judeus se lavavam exatamente no sábado. Sabe aquela coisa de você colocar a vassoura atrás da porta para a visita ir embora? Também está ligado com esse negócio da porta, de colocar o mezuzá, né? Essa fala que a gente tem, ei, rapaz, o fulano aprontou e quer saber de uma coisa, eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Né? O costume no interior das pessoas enterrarem as pessoas, mas em vez de enterrar em caixão, enterrar em mortalha. Né? E algumas outras expressões e coisas que, por exemplo, algumas pessoas do interior falavam que chegava sexta-feira, né, a família, a mãe acendia uma vela, né? Não tem esse negócio de acender vela na sexta-feira, a gente associa isso ao mal, né? Mas, na verdade, isso pode estar muito ligado com o costume de acender velas de Shabat, né, que se inicia na sexta-feira. Então, tem algumas expressões e maneira de dizer, e até o famoso chapéu de couro, né, que a gente tem no interior do Nordeste, especialmente aí Paraíba, muitos dizem que é uma evolução do kippá, né, e é possível que isso faça sentido mesmo. Recebemos mais um superchat. Muito obrigada, Sueli. E a próxima pergunta é da Denise. Apontar o dedo para a estrela que nasce verruga, exatamente. A Denise perguntou: é verdade que judeu faz furo no caixão para o corpo ter contato com a terra? Olha, eu não posso te responder com toda certeza, mas isso faz sentido. Faz sentido, por isso que os costumes mais antigos não era de colocar caixão, né? Porque esse negócio de que você veio do pó e ao pó voltará. Então, assim, não vou dizer que todo mundo faz isso, mas eu não me surpreenderia. Não posso responder com 100% de certeza. Próxima pergunta. A cremação é permitida para um cristão? E aí adiciona para um judeu também, que eu não sei. Então, veja, a cremação na tradição judaica, nem pensar. De jeito nenhum, ela é completamente rejeitável por duas razões. Uma, por causa da ideia da dignidade e do valor do corpo. Né? A visão bíblica e judaica sempre colocou o corpo humano como tendo muito valor, diferentemente da visão platônica, que a gente pensa que é bíblica, mas não é, que despreza o material. Na visão bíblica judaica não é assim. Então o corpo é considerado importante. Por isso, não se fazia isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, também tem a ideia de, simbolicamente, lembrar da esperança da ressurreição. Por isso, nunca houve essa prática de cremação e ela não é aceita. Agora, até porque a cremação é um costume que veio do ambiente religioso da Ásia Central. Ela existe muito no ambiente, por exemplo, hindu, até mesmo budista, por causa da ideia de que o corpo ele precisa ser, vamos dizer, liberado, né? Ele é queimado para liberar a alma, para a alma poder seguir o seu curso, porque o corpo é considerado uma coisa ruim que está prendendo a alma. Então, por isso que a cremação é importante em outros ambientes. Na tradição cristã, de modo geral, também a cremação não é uma coisa que era praticada e era aconselhada. Nos tempos mais recentes, muitos cristãos não
se importam tanto com isso porque vão lembrar, por exemplo, que muitos cristãos na história foram mortos por perseguição, foram queimados ou foram entregues para animais selvagens e ferozes, foram jogados no mar, né? Então, quer dizer, essas pessoas não tiveram, né, uma chance de um sepultamento. Se o cristão foi morto por uma fera ou foi jogado no mar, por acaso ele está prejudicado? Não. Então, em função disso, alguns entendem que a cremação não fará diferença. É uma questão de opinião pessoal de cada pessoa. Recebemos mais um superchat, Reinaldo Aguiar. Ele perguntou se os judeus sempre se casam com judeus e se a família Abravanel vai continuar. E ele tinha perguntado antes também, acho que se as filhas do Silvio Santos vão precisar casar com judeus ou coisa do tipo. Então, veja, mais uma vez, não é bem assim, né? De modo geral, mas isso é comum, né? É difícil, assim, as pessoas se casarem com gente que é muito diferente delas, porque elas têm costumes, opiniões, disposição diferente. Então, geralmente, casamento com pessoas totalmente distintas representa um desafio maior. Não é que não possa acontecer o que seja ruim, mas não é tão fácil assim. Então, a maior parte dos judeus se casam, sim, com gente do contexto judaico, mas há muitas exceções. Eu conheço, né, judeus casados com mulheres não judias, conheço judias casados com homens que não são judeus, é uma proporção menor, mas acontece, né? E até mesmo em Israel acontece. Então, a família Abravanel, ela não existe só, né, na família do Silvio Santos, ela deve continuar. Inclusive, até onde eu sei, né, as filhas têm muito respeito e valor pela tradição do pai, e agora eu não posso dizer se como é que elas vão casar ou não casar, porque isso aí é de fórum individual e particular de cada um. Né? Recebemos mais um superchat. Muito obrigada, Vilma. Próxima pergunta da Sueli. Pastor, é verdade que o correto para se dirigir ao Criador devemos usar Yahvé? Então, veja, na verdade, Deus se apresenta na Bíblia com vários nomes. Né? Então, ele é chamado de Adonai, ele é chamado de Elohim, né? E o nome de Deus mesmo, a gente não sabe a pronúncia perfeita dele. Né? Ele era escrito com as letras YHWH. E aí, os estudiosos sugerem que é possível que esse nome era pronunciado como Yahvé. Né? A pronúncia comum que a gente encontra do jeito que aparece no Antigo Testamento é Yehová, né? E a gente não tem certeza da pronúncia absoluta. E por isso os judeus, na verdade, curiosamente, eles não pronunciam esse nome. Eles chamam, né, Deus de o Eterno. Quando vão falar em hebraico, chamam de Adonai ou chamam de Hashem, que é o nome, porque eles entendem que se a gente não sabe o nome exato, a gente não pode falar isso de qualquer jeito. Então, eles têm um respeito pelo nome de Deus e acabam não fazendo isso. Agora, a gente precisa dizer o nome de Deus certinho para que Deus escute a gente? Não é o caso. Qual é o conselho que a gente dá? É o conselho de Jesus, que Jesus ensinou. Vocês querem aprender a orar? Ele disse o quê? Pai nosso que estás nos céus. Então, a gente chama Deus de maneira afetiva, reconhecendo ao mesmo tempo que Ele é mais do que nós, mas que Ele está ligado a nós de maneira profunda, por isso a maneira mais sintonizada, além de chamá-lo de Senhor, é chamá-lo de Pai. E é assim que eu aconselho o caminho da nossa oração. Próxima pergunta de Adriano. Qual é a sua visão sobre a teoria judaica que o milênio da Bíblia é o 7º milênio da humanidade, sendo o sábado milenar onde se cumpre os 6.000 anos de castigo da humanidade? Então, Adriano, eu conheço essa teoria, ela existe em alguns ambientes ortodoxos, né? Tanto é que a gente está aí, né, no ambiente judaico, caminhando para o ano 5.800, né? E também há grupos de tradição cristã que têm uma visão parecida, semelhante, né? A chamada
a sugestão do milênio sabático. Eu não recomendo esse entendimento, primeiro porque você não encontra nenhum texto bíblico sugerindo isso, né? E se fosse verdade que as coisas devem ser assim, é estranho que a Bíblia não nos tenha avisado com mais clareza. Segundo, Jesus, na verdade, sugere para a gente que a sua vinda, o dia e a hora, ninguém sabe. Então, se a gente sabe que o milênio começa exatamente no ano 6000, a gente vai saber com detalhes quando ele começa, então isso parece complicado. E terceiro, que quando a gente examina essas datas e todos esses números, é muito difícil imaginar que, de fato, a realidade do mundo e da civilização tem menos de 6.000 anos. Isso não bate com as evidências, nem bíblicas, e muito menos com as evidências arqueológicas. Então, eu não acho que faça sentido a ideia do milênio sabático, ainda que alguns judeus e alguns cristãos de um certo perfil venham defender essa ideia. Recebemos mais um superchat do Vanderlei Lopes. Muito obrigada. Obrigado a todos que apoiam o canal aí. E a próxima pergunta é da Isa. Ao sepultar o judeu, seu corpo é posto de modo que os pés apontem para Jerusalém, mais especificamente o Monte do Templo? Até onde eu sei, sim, porque tudo aponta para Jerusalém, né? Agora, não, mais uma vez, não vou dizer que isso vai acontecer em todos os casos, né? E, de fato, tudo que faz quando se constrói uma sinagoga, quando se faz todas as coisas, elas são voltadas para Jerusalém e particularmente para o Monte do Templo, que é o centro geográfico dessa relação especial que a tradição judaica tem com o Deus único. Próxima pergunta. Pastor Sayon, o local do futuro templo é o mesmo do Domo da Rocha? Como os judeus irão construir o templo sem um conflito com os muçulmanos? Pergunta simples, né? A gente, essa aí pede uma live, né? Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte: aquela área onde está o Domo da Rocha é uma área grande, né? É uma área de 144 mil metros quadrados, é uma área que teve a sua construção na época do Herodes o Grande, no tempo do Novo Testamento, né? Então, na verdade, nós não sabemos exatamente onde estava o templo. Inclusive, até mesmo o Rabinato de Jerusalém, ele não concorda que os religiosos devam subir ali, porque eles não têm como determinar onde estaria o lugar que era o Santo dos Santos. E por isso é indefinido. Geralmente há 3 ideias onde estaria. Alguns acham que está lá no Domo da Rocha, né? E eu pessoalmente acho que não exatamente, porque quando você olha lá dentro, tem uma pedra, vamos dizer, bruta mesmo, a pedra que é do próprio monte ali. Eu acho muito difícil ter construído o templo e o Santo dos Santos ali. Alguns acham que tem um lugar lá que talvez pudesse ser, mas não é tão simples. Outros acham que ficaria, para quem entra de frente, num lugar um pouco mais à esquerda, que talvez ali teria sido o lugar, e outros acham que ficaria, para quem entra e vê o Domo da Rocha, na parte de trás. Tem um pedaço de rocha que surge, que vem ali, que aparece mais atrás, que quando você está aquele local e olha diretamente para a porta oriental, que é a porta da entrada messiânica, conforme descrita em Ezequiel 44, é uma possibilidade que está ali. Eu, pessoalmente, acho, né, que aquele local é mais razoável. Agora, como é que isso vai acontecer num contexto islâmico? Bom, a resposta sincera é a gente não sabe. No entanto, vamos assim imaginar um cenário. Né? Quando você pergunta para judeus religiosos como é que vai ser isso, ele diz: olha, isso aí vai depender de Deus. Quando o pessoal da tradição islâmica estiver pronta para isso, isso vai acontecer espontaneamente. Então, o que muita gente, algumas pessoas imaginam é o seguinte: vai chegar um momento em que as duas tradições vão entender que, olha, dá para eu deixar o meu espaço aqui e o seu ali.
Então, cada um constrói lado a lado e vai haver uma espécie de possível paz, se eles chegarem num acordo. Porque no passado já houve um momento quando muçulmanos e judeus se entenderam mais do que se entendem hoje. Assim como no passado, a cristandade se desentendeu demais com os judeus, e muitos da cristandade hoje se entendem muito mais do que no passado aconteceu. Então, isso pode realmente acontecer, né? Algo desse tipo, né? Ou eles vão entender que vai haver um agir sobrenatural de Deus e aquela construção vai sair dali e eles vão poder construir o templo. A gente não sabe e precisamos ficar atentos para ver os caminhos futuros. Recebemos mais 2 superchats do Vanderlei, muito obrigada. E da Vanessa com uma pergunta. Saião, o que é o Santo dos Santos? Eu nunca entendi. Muito bem, Vanessa. A coisa é o seguinte, né? Lá no tempo mais antigo, Deus deixou, né, ensinou o povo a adorá-lo, né? E quando isso aconteceu, eles acabaram fazendo, né, adorando a Deus numa espécie de templo, né? E esse templo ele era dividido, né, em vários espaços. Tinha uma área externa, aí tinha uma tenda, né, com 2 espaços, onde havia um lugar santo e um lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. Então, assim, quando alguém entrava para adorar a Deus, ele entrava numa área externa, onde tinha uma espécie de altar, e depois ele entrava nessa tenda, né, onde tinha o lugar santo, e só o sacerdote especial podia ir no lugar santíssimo, que ficava numa área de 4,5 metros por 4,5 metros. Essa área estava nesse tabernáculo, que era essa tenda no deserto, e depois ela também foi feita no templo de Deus, lá feito por Salomão. Lá dentro desse lugar santíssimo tinha uma arca da aliança, que era essa arca principal, que aliás é uma das lives que a gente vai fazer aqui, onde foi parar a famosa arca da aliança, a arca sagrada, né? E ali, então, era o lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer ali o momento, né, de apresentar a Deus o pedido de perdão dos pecados dele e do povo no famoso dia do perdão, que era o Yom Kippur. Então, era esse espaço especial que era considerado mais sagrado possível, que celebrava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Próxima pergunta do Timóteo. O Silvio Santos é um dos judeus da diáspora? Com certeza, certeza, né? Por quê? Porque os judeus que não são da diáspora são judeus que estão em Israel, né? Então a família dele, né? Eles vão afirmar, né, que a família tem origem em Judá e que tem ligação até com o próprio rei Davi, segundo os próprios familiares, né? Quando vem essa época de perseguição, eles saem de lá e vão embora, né? E eles vão se estabelecer, né? Alguns acham que a palavra Abravanel significaria pai dos rabinos de Deus, o sentido do nome, né? E que então eles se estabelecem lá em Portugal e Espanha e vão acabar, né, na diáspora indo para outros lugares, e a família vai, né, na geração mais recente está no norte da Grécia, e de lá eles vêm para o Brasil, e o Silvio Santos, como brasileiro, era sim um judeu da diáspora. Próxima pergunta do Heitor. Após toda essa história de peregrinação pelo mundo, o povo judeu conseguiu manter a constância do idioma hebraico como foi na antiguidade? Olha, é impressionante. Conseguiu sim, né? Porque, claro, não é o hebraico exatamente igual da antiguidade, até porque na antiguidade o hebraico de uma época para o outro tem as suas diferenças, mas assim, 70% do vocabulário do hebraico de hoje é fundamentado no hebraico da Bíblia. Isso quer dizer, né, que se o profeta Zacarias, né, ou se o rei Salomão pudesse ressuscitar e chegar em Jerusalém, ele ia conseguir conversar, almoçar e
né, se comunicar com as pessoas. Então, isso é realmente impressionante. Agora, é claro que no hebraico moderno eu vou dizer coisa como transistor, aeroporto, computador, internet, né, expressões da vida contemporânea que não tem na Bíblia, né? Mas a linguagem básica é muito, muito fundamentada mesmo. Então, o hebraico impressiona como uma língua que atravessa os séculos. Mas nós já estamos aí bem adiantados, né? Vamos caminhando para as nossas últimas perguntas e agradecendo de coração a participação de todos aí. Certo, vamos para as últimas. Aqui. A Isa perguntou se o senhor acredita em salvação fora das paredes eclesiásticas, o que talvez vai de encontro ao fator Melquisedeque. Pessoal, vamos ficar bem claro, né, que a salvação nunca dependeu de igreja, né? Nenhum texto bíblico diz isso. Você recebe a sua salvação na sua relação com Deus. Então, claro que salvação acontece fora de paredes eclesiásticas. Aliás, Jesus, quando está confrontando os religiosos do seu tempo, ele vai dizer exatamente isso, que as pessoas que faziam parte da religião formal estavam perdendo espaço e gente que não tinha nada a ver estava encontrando o reino de Deus. Agora, é claro que uma pessoa que é cristã, encontrou a fé, encontrou Jesus, ela vai ter vontade de estar junto com outras pessoas que têm a mesma sintonia. Então, é normal que uma pessoa que tenha a fé em Cristo esteja numa comunidade, mas a igreja não é o edifício, a igreja não é as paredes, a igreja não é uma denominação, a igreja é o corpo de Cristo. É importante estar ligado a esse grupo de pessoas que tem o mesmo foco e objetivo, mas é claro que o fato de alguém pertencer a uma comunidade religiosa não garante coisa alguma. E há pessoas que encontram a fé, né, o evangelho fora desse cenário, né, e de fato são os seguidores de Jesus. Nunca me esqueço de uma família que chegou uma vez para mim e me pediu que eles queriam ser parte da igreja. Eu falei, mas como é que vocês conheceram o evangelho? Eu falei, não, a gente achou uma Bíblia e começou a ler. Então, aí nós entendemos a mensagem e agora estamos seguindo Jesus. Mas você foi batizado? E eles falaram, fomos sim, mas como é que foi o batismo? Eu mesmo me batizei e batizei a família junto. Quer dizer, eles só tiveram contato com a palavra de Deus. Eu conheci gente que se converteu sozinho no meio da floresta, ouvindo o programa de rádio. E aí eles nem sabiam que existiam denominações, né? Então é importante focalizar naquilo que realmente faz sentido. O Mauro perguntou se existiram outros judeus sefaradistas ilustres no Brasil. Olha, existem sim judeus brasileiros que a gente pode lembrar, não sei se eu vou acertar aqui direitinho, se todos eles são, vamos dizer, sefaraditas, né? Mas, por exemplo, a gente tem, né, na história brasileira, a gente tem gente como o iniciador do nosso barroco, né? O Bento Teixeira, que começou a prosopopeia, como eu falei, o Fernando de Noronha, né? Tem gente que diz assim, não é que o pessoal é judeu, mas que eles têm uma comprovação de alguma origem judaica. Então dizem que o Ayrton Senna tinha uma certa origem sefaradita, não sei até que ponto isso está confirmado, que quem conhece lá da Rede Globo, Pedro Bial, né, o pai dele era judeu, mas não sefaradita. Dizem que o próprio Antônio Carlos Jobim também, Lígia Fagundes, Teles, algumas pessoas assim que são conhecidas no ambiente brasileiro e têm alguma origem aí, mas não quer dizer que estejam tão ligados. Que a família também do Chico Buarque, né, de Holanda, esse de Holanda que teria uma origem judaica, diz que como é o nome dele, o Antônio Fagundes, né, e que poderiam ter aquela Malu Mader também. Então, tem gente aí que parece que tem essa origem judaica também, né?
mas não quer dizer tão diretamente ligado à comunidade, mas que reconhece, né? Alguém colocou aqui o Leif, né, Clarice Lispector. É verdade, Clarice Lispector é judia mesmo, mas ela não é sefaradita, ela é askenazita, né? A família, ela na verdade, a família veio lá da região da Bielorrússia, da Belarus. Última pergunta. Sim. Graça e paz. Pastor, sabe nos dizer se na cultura judaica, nos velórios, usam velas, coroas, etc., como nos velórios brasileiros? Que eu saiba, não. Né? Tá, pode até ser que eu não sei se usam velas, mas coroa, essas coisas é costume nosso, não é assim que se faz, não tem esse mesmo tipo de prática. Esse negócio de coroa, né, aquele negócio de flores, é uma coisa que a gente entende no nosso ambiente, mas o ambiente judaico de Israel é muito diferente, então isso realmente não faz muito sentido. Tá? Bom, eu quero agradecer aí de coração a participação de todos, sejam bem-vindos, não se esqueça de se inscrever no canal, ficar sintonizado, porque nós temos assuntos interessantes, coisas que vão chegar aqui, é um ambiente, né, de tolerância, de conversa, de convicção, claro, mas com muita coisa de natureza de ensino, de cultura, de história, de filosofia, de teologia, de espiritualidade, né? Queremos agradecer a Miriam, Luan, Giovanni, que estão nos apoiando aí no canal, né? E mandar um abraço para todo mundo, né? E não se esqueça não só de se inscrever, como também de divulgar para os seus amigos, seja você também um parceiro aí em sintonia de cabeça e de coração com o canal do Amigo Saião. Obrigado a todos, boa noite.